Testando. Começou? A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos online. Aqui quem fala com vocês é o presbítero Moisés Cavalcante. Aqueles que não me conhecem, eu faço cultos regulares no meu lar. E aos domingos nós transmitimos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e posteriormente editado. Amém? Irmãos, sejam todos vocês bem-vindos, estão abraçados por toda a nossa igreja. Abrimos uma igreja aqui na nossa casa, porque o Senhor colocou assim no nosso coração. Como era a igreja primitiva na época dos apóstolos, as igrejas eram formadas nas suas casas, onde você não precisa pagar a luz, porque nós já moramos aqui e paga a luz, né? Nós já moramos aqui e paga a água, então não precisa ter todas aquelas coisas que as pessoas falam dos templos, né? Que há necessidade de tantas coisas dos templos, né? Aqui não precisa, irmão, nós não exigimos dízimo de ninguém, nós exigimos oferta de ninguém, nós não pedimos aqui pix para ninguém, né? Aqui, se nós pudermos, nós ajudamos as pessoas, nós não pedimos nada para as pessoas, porque Deus já nos supriu todas as nossas necessidades. Glória a Deus, somos aposentados, somos pessoas simples, nós já nos acostumamos com a simplicidade da nossa vida, não almejamos grandes coisas na vida, está tudo para nós do jeito que deveria estar. Amém, irmãos? Sejam vocês todos bem-vindos. Eu quero agradecer grandemente a todos vocês, né, por vocês permitirem que nós venhamos a entrar na vida de vocês e nas casas de vocês com simplicidade através do nosso culto. Fazeremos agora uma pequena oração para que o nosso Deus possa quebrar qualquer barreira que possa vir formar durante o nosso culto. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Pai. Com a Tua palavra diz, Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E conforme a Sua palavra, Senhor, que eu creio pela fé, Pai amado, estamos aqui, Senhor, reunidos na nossa casa, na nossa igreja, que o Senhor determinou que nós fizéssemos e abríssemos as portas para as pessoas. Ó Senhor, te pedimos, Senhor, para que o Senhor permaneça o tempo todo neste lugar, que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar, vá na frente consolando, tratando todas as pessoas que esta noite irão se conectar conosco na nossa igreja virtual. Ó Pai amado, vai na frente trabalhando nos corações, vai na frente limpando as vidas dessas pessoas, vai na frente consolidando, Senhor, esta verdade que aqui será falado, que aqui será pregado. Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais essa rica consolo, por mais essa rica comunhão em nosso lar. Te agradecemos, ó Pai, por essas pessoas que aí estão nos ouvindo. Te agradecemos pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelas suas casas. Te agradecemos por todas elas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá um culto bom e abençoado, Pai. Amém. Amém. Irmãos, é assim, nós somos independentes aqui. Nós não fazemos parte de nenhum tipo de grande denominação. Nós fomos formados, né, dentro das Assembleias de Deus, mas aí, com o passar do tempo, irmãos, as coisas começaram para nós, as coisas passaram a... Porque eu sempre aprendi na minha vida que você não pode falar para não fumar, mas você também não pode fumar. Você não pode falar para as pessoas que não devem fazer determinadas coisas, mas você tem que ser exemplo. Porque eu sempre aprendi no percurso da minha vida que as palavras elas podem te convencer, mas o que arrasta as pessoas é o exemplo. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. Então muitas das vezes, irmãos, o que a gente observava, que as pessoas falavam, mas não viviam o que falavam. E para longe de nós vivermos dentro de um ministério, nós não desejamos assim para ninguém, irmãos. Você está dentro de um ministério e está torcendo para que esse ministério dê errado. Então o que nós fizemos? Nós simplesmente saímos desses ministérios, nós não permanecemos dentro desses ministérios, porque nós ali seríamos um ponto de empecilho para esses ministérios. E nós estamos aqui, onde nós temos liberdade, irmãos. A liberdade que nós temos aqui para falar do amor de Deus, para falar das coisas que o Senhor coloca no coração é imensa. Igreja nenhuma neste mundo, física, templo físico, daria a oportunidade para qualquer pessoa, pregador, falar o que nós falamos aqui. Aqui nós temos liberdade para falar sobre a mulher, sobre o jovem, sobre a criança, sobre o casamento. Nós temos liberdade para falar do dízimo, para falar que o dízimo não é uma coisa para o tempo moderno, para a época da graça. O dízimo foi criado sim, é bíblico sim, mas para o povo de Israel, não para nós. Então nós temos essa liberdade, irmãos.
E essa liberdade, irmãos, ela vem de Deus. Porque a própria palavra de Deus fala assim, Deus é Espírito. Onde está o Espírito de Deus? Onde é a liberdade. Agora, se não há liberdade para você falar, para você se expressar, como é que você vai falar? Como é que você vai levar o amor de Deus para as pessoas? Com sinceridade, com verdade? Porque o que liberta, irmãos, é a verdade do Evangelho. Agora, a verdade do Evangelho é verdadeira. Não quando você pega a palavra de Deus, tira algumas partes e prega, e o resto você simplesmente enterra, né? As coisas que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ouvir toda a palavra de Deus. Porque todo o Evangelho nos confronta. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Amém, irmãos? Eu quero agradecer grandemente a todos vocês, ao nosso irmão Vada, a Cristina, ao nosso irmão, a nossa irmã Lia, está, graças a Deus, fez a sua cirurgia. Já fez a cirurgia dela? Está bem em casa. Deus te abençoe, a nossa irmã Lia. Grande amiga de Santo André, no momento de dificuldade, que nós estávamos na escola, nós éramos caseiros, estávamos lá na escola, ela e sua família nos auxiliou, ela e tem uma outra irmãzinha lá que mora do lado lá, eu não sei o nome dela, mas também a Glória. Nossa, a Glória, faz tempo que eu não vejo a Glória, que nos auxiliou muito quando nós estávamos lá naquela escola. Graças a Deus, porque Deus, ele coloca pessoas boas na vida da gente. E naquela época nós éramos ignorantes, nós não conhecíamos Jesus, nós não estávamos com Jesus. Nós não estávamos com Jesus, mas Jesus estava conosco, aleluia. Porque durante a nossa trajetória, irmãos, você pode até não estar com Jesus, mas Jesus está com você, te guardando, te protegendo na sua ignorância. E lá na frente, Ele vai te mostrar todas essas coisas. E eu sou grato a Deus, porque esse Deus é um Deus verdadeiro, um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus correto, um Deus que te livra da mão dos inimigos, te arranca das mãos dos inimigos, te protege, te guarda, te ensina. É um Deus maravilhoso esse Deus que nós servimos, irmãos. Graças a Deus, Deus me resgatou das mãos do diabo. Outrora eu vivia nas mãos do diabo, fazia a vontade do diabo, e eu achava que eu era livre. Mas hoje não, irmãos, hoje eu tenho certeza que eu sou livre. E eu adoro a Deus com sinceridade de coração. Eu adoro a Deus com liberdade, porque eu sou uma pessoa liberta em nome de Jesus. Sejam todos vocês bem-vindos, se sintam abraçados pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, se sintam abraçados, sintam o calor da nossa amizade aí do outro lado. Todos vocês, independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui, não estamos aqui para fazer acepção de pessoas, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, com sinceridade, com amor e com dedicação do Evangelho. Porque, irmãos, para você falar do Evangelho, você tem que ter dedicação, você tem que viver o Evangelho, você tem que ser exemplo para as pessoas. E nós procuramos ser exemplo em tudo. Nós não vamos conseguir jamais ser exemplo em tudo, mas nós estamos sempre tentando. Porque nós somos pecadores como todos vocês são. Nós somos pessoas pecadoras e nós pecamos, irmãos. Muitos líderes evangélicos, eles mostram para seus fiéis, eles mostram para a sua igreja que eles são incorruptíveis, que eles não são pecadores, que eles estão acima dessas coisas. Mas não, irmãos. Quem mais erra é quem mais está lá em cima. Quem mais trabalha na liderança é quem mais erra. Então, irmãos, todas as vezes que eu posso, eu sempre peço perdão. Se de alguma forma eu falei algo que incomodou algum de vocês, se de alguma maneira eu falei algo aqui deste lado, que levou algum de vocês a se sentir mal, me perdoe em nome de Jesus, porque eu sou ser humano. Estamos aqui, irmãos, tentando levar o amor de Deus para vocês, mas como a própria palavra de Deus, ela nos confronta, ela não confronta somente a você que está do outro lado, mas ela confronta a mim, primeiramente a mim, e depois a você. Porque toda vez que Jesus me traz uma palavra para mim explanar de noite com vocês, meus irmãos, essa palavra ela vem me tratar primeiramente, depois ela vai tratar você, amém? Vamos começar nosso culto, vamos louvar maravilhoso, estar na presença de Deus. Irmãos, a igreja pode ser. A Lia está agradecendo porque ela ficou 3 meses na cama, sem poder andar, agora ela já está andando. Ô glória! Está agradecendo as orações. Ô glória! Glória a Deus! Deus me tirou do deserto, onde Ele segurou pela minha mão e disse: estou contigo. Gratidão. Você é vitoriosa, minha irmã. Você é vitoriosa.
E da mesma forma, meus irmãos, que a irmã Lia está testemunhando agora, falando que Deus tirou ela do vale, da sombra da morte. Ele faz comigo e faz com você também. Basta nós crermos em Deus. Nós temos que colocar a nossa fé em prática, como a nossa irmã Lia fez. Eu agradeço, irmã Lia, por você compartilhar isso com todos nós. E eu peço para que a igreja continue orando uns pelos outros, orando pela nossa irmã Lia, pela sua saúde, para que Deus venha restabelecer tudo na sua vida. Peço oração também para minha prima, chamada Catarina, que está com enfermidade. Peço também oração para a esposa do Henrique, que também está com enfermidade. Peço também oração pelo meu irmão Júnior, conhecido nosso irmão na fé, Júnior. A sua esposa que está com enfermidade, e agora ficamos sabendo que o seu irmão também está com enfermidade. Também peço também orações pelo nosso irmão José, que é aqui o nosso vizinho, para que todos nós nos auxiliemos em oração, irmãos. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas das vezes você fala assim, mas eu estou todo mundo orando, para que eu vou orar? Talvez, irmãos, Deus está aguardando a sua oração para concluir uma obra na vida dessa pessoa. Então eu peço a todos vocês, irmãos, orem uns pelos outros, orem por essas pessoas que eu estou falando, orem por mim, pela minha família, porque eu estou orando por vocês todos os dias. Eu apresento a cada um de vocês nas mãos do Senhor. Eu não conheço todos que estão aí do outro lado, mas Deus assim conhece. Deus sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada ser humano da terra, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Nós não servimos a um Deus inanimado, um Deus de madeira, de gesso, de cimento. Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que tem poder. Aleluia. Não é um Deus de brinquedo, não é um Deus de poder. Deus que nós servimos. E basta o querer dele. Você vai ser curado esta noite. Se você crê nessas coisas, você tem fé suficiente para pôr em prática essa noite e acreditar nessa palavra profética na sua vida. Creia que você será liberto, que você será curado esta noite. Agradecemos a todos os irmãos que, quando estamos no nosso culto online, se manifestam e testificam. Isso é bom, irmãos. Isso aumenta a nossa fé. Isso mostra que Deus ainda está trabalhando em nosso meio. E jamais Ele irá parar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Irmãos, como todas as semanas que eu falo, não deposite a sua fé, a sua confiança 100% na mão de outra pessoa. Busque conhecer Deus através das suas sagradas escrituras. Faça um voto com o Senhor. Ore uma vez por dia. Leia um versículo por dia, que você vai ver grandes transformações na sua vida, na sua família. Faça como os bereanos da cidade de Beré, que quando Paulo e Silas pregavam o evangelho lá, eles com atenção ouviam e anotavam, e depois posteriormente eles iam lá e confirmavam que tudo aquilo que aqueles homens de Deus falavam lá em Atos 15, Atos 17, 11, era verdade, estava no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é maravilhoso quando nós adquirimos conhecimento de Deus. Sabe aquela pessoa que vai fazer uma obra na sua casa, mas não sabe nada? Aí chegam os profissionais, aí falam o que quer e você é obrigado a aceitar. É porque você não tem um mínimo de conhecimento na área de construção. Quando aquele médico chega para você e fala determinadas coisas para você, e você sem um mínimo de conhecimento, você é obrigado a aceitar. Mas, irmãos, você não é obrigado a aceitar, você pode ter um mínimo de conhecimento. Hoje nós temos a internet, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de saber, que nos remete a ter um pouquinho de compreensão em cada área. Então, irmãos, busque conhecer um pouquinho de Jesus através das suas escrituras. Não fala para os irmãos saírem por aí fazendo teologia, não, mas busque conhecer Jesus, busque saber um pouquinho quem é Jesus, a trajetória de Jesus, por que Jesus fez esse sacrifício por mim e por você. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cursos regulares do meu lar e aos domingos transmitimos a todos vocês ao vivo pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Aqueles que desejam
Visite a nossa página, irmãos, no Facebook. O nome da igreja lá é Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, irmãos. Visitem lá a nossa página. Façam parte do nosso grupo lá do Facebook. Nós temos um livro lá publicado. Se chama Dízimos e Ofertas, Verdades ou Mitos. Você vai saber tudo sobre dízimo e oferta no que se diz respeito à palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo. Bíblia, irmão, Bíblia. Nós escrevemos um livro, o Senhor nos presenteou com um livro. Nós publicamos esse livro. Nós não fizemos ainda nenhuma tiragem. Ele está em... Como é que fala para você? Está registrado, mas não... Ele está registrado. Está em PDF. Está em PDF lá. Para quem quiser, gratuitamente, é só baixar e ler. Amém, irmãos? E vamos iniciar a nossa palavra. Irmãos, hoje o tópico é assim, irmãos. A caminhada da gente. Muitas das vezes a gente, durante a nossa caminhada, a arrogância fala mais forte do que a fé. E muitas das vezes nós acabamos por tropeçar na nossa petulância durante a nossa trajetória. E muitas das vezes nós acabamos caindo. E hoje eu vim falar para os irmãos, quando trocamos a fé pela arrogância, a queda é certa. Esse é o nosso tema de hoje, irmãos. E peço perdão novamente para o nosso irmão Pedro, o nosso apóstolo Pedro, que eu vou ter que falar de você, Pedro, mais uma vez. Irmãos, quero que os irmãos abram a Bíblia, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Mateus escreveu, ungido pelo Senhor, orientado pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando Jesus, irmãos, começou seu ministério, ele teve que chamar pessoas para discipular e ensinar o Evangelho, porque Jesus ia ficar pouco tempo aqui conosco, com essas pessoas. E Jesus, ele começou a chamar, buscar os seus apóstolos. Olha aqui como é que ele buscou Pedro, irmãos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores de peixes. Aí ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Pedro aquela noite não tinha pescado nada, irmão. Tinha passado a noite inteira lá pescando, não pescou nada. Ele conheceu Jesus, porque Jesus falou para ele lançar a rede. E aquele homem, quando ele lançou onde Jesus mandou, a rede veio carregada de peixe. E ele olhou e viu que ali se tratava de um ser diferenciado, que era Jesus. E ele largou tudo para se tornar um pescador de homens. Irmãos, Pedro, a partir deste momento, ele passa a andar com Jesus, viver com Jesus, e começou a obter informações e conhecimento do próprio Deus encarnado. A trajetória de Jesus levou 3 anos e meio no seu ministério, e Pedro passou todos esses 3 anos e meio com Jesus. E lá Jesus ensinava a Pedro, mostrava como era que era fazer, dando-lhe exemplo em tudo. E Pedro, irmãos, viu Jesus resgatando vidas. Pedro viu Jesus fazendo grandes sermões, onde as pessoas ficavam admiradas, e Pedro observando também, admirado. Pedro viu Jesus fazer grandes milagres, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro ficou abismado, porque ele nunca tinha visto um ser humano com tamanho poder. E ele presenciou todas essas coisas. Pedro, irmãos, exercendo a sua fé, andou sobre as águas, juntamente com Jesus. Mas irmãos, ele teve um certo tempo que, quando ele andava, ele duvidou, ele afundou, mas Jesus segurou na mão dele e levantou ele novamente. Pedro foi uma pessoa querida por Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, mas 3 eram muito próximos de Jesus, e Pedro era um deles. E todas as coisas que Jesus fazia em particular, Jesus chamava Pedro. Talvez fosse para Pedro testemunhar e posteriormente escrever tudo aquilo que aconteceu com ele, Jesus e seus amigos apóstolos. Pedro também, irmãos, presenciou Jesus chegar na frente de uma sepultura e chamar o nome de uma das pessoas que estavam lá dentro. Essa pessoa ressuscitando veio para fora, chamado Lázaro.
E dentre centenas de milagres, todos eles, Pedro observando de perto. E Pedro sabia que se tratava do Filho de Deus. Aleluia. Pedro sabia que aquele mestre dele se tratava do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro sabia, porque Pedro conhecia muita gente, mas ninguém era capaz de fazer tais sinais como aquele que estava do lado dele, ensinando para ele em tudo. E talvez, irmãos, isso pode ter enchido o coração de Pedro, não somente de orgulho do seu mestre, mas também de uma certa arrogância. Lá em João, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, versículo 42, Jesus muda o nome de Pedro e levou-os a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus muda. No meio de todos aqueles apóstolos, irmãos, Pedro começou a se tornar uma pessoa diferente, mais observado. E o diabo também estava atento a tudo que estava acontecendo. E o diabo também sabia o potencial de Pedro. Porque se Jesus sabia o potencial de Pedro, o diabo também sabia. E o diabo já estava armando um laço para Pedro. Mas Pedro não sabia. Irmãos, e nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Porque quando nós começamos a subir alguns degraus do Evangelho, o diabo ele sempre nos prepara alguns laços para nos derrubar. Grandes homens de Deus, no seu auge das suas vidas cristãs, evangélicas e com Jesus, tomaram caminhos, não vigiaram o suficiente e acabaram caindo, irmãos. E quando a queda vem dessa forma, é uma queda muito terrível. Porque primeiramente o diabo ele acaba com a sua reputação. E depois ele quer acabar com a sua vida. Uma vez que ele acaba com a sua reputação, tem muitas pessoas que não suportam quando ele vê a sua reputação na sarjeta. Eu já vi pessoas tentarem o suicídio. Pode falar essa palavra. Eu já vi pessoas tentarem tirar a sua própria vida após o diabo lançar a sua dignidade, na sarjeta, irmãos. É porque essa palavra, se você falar, aí lá ele cai na hora. Então, irmãos, Pedro, juntamente com seus irmãos apóstolos, ensinados por o próprio Jesus Cristo, Pedro ele estava se destacando no meio dos demais. E Pedro, ele tinha vontades, ansiedades de fazer. Ele era um homem ansioso. Ele gostava, ele queria mais e mais. E quando Jesus trazia esses destaques em Pedro, Pedro ficava mais eufórico, falava: não, Jesus está acreditando em mim, eu vou acreditar em mim também. E muitas das vezes, irmãos, isso não é bom para nós. Nós chamamos a atenção para nós. Muitas das vezes você está numa congregação, você está numa igreja, e muitas das vezes Deus começa a te usar grandemente no meio dessas pessoas, no meio desse povo. Mas não é para você se tornar arrogante. Deus ele precisa usar quem está disponível. Muitas das vezes você tem as ferramentas necessárias que Deus precisa usar para chamar outras pessoas. E Deus vai usar quem? Quem está perto, quem está disponível, quem é capaz, quem tem capacidade para fazer. E Deus usa. E Deus estava usando Pedro, irmãos. E Deus estava usando ele de forma espetacular. E como muitas vezes, irmãos, você está no lugar e você começa a crescer, você desperta inveja daquelas pessoas que estão do seu lado. Muitas das vezes, irmãos, você está num lugar e você começa a crescer e você desperta. Porque tem muitas pessoas que não, quando ela vê você crescer no Evangelho, ao invés dela buscar a mesma coisa de joelho no chão, para que a luz dela venha acender, ela quer apagar a sua. Isso é terrível. Muitas das vezes a pessoa dá ouvido para o inimigo. E ela se permite ser usada pelo diabo para ir contra um servo de Deus. Irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 23, fala assim, ó: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és
Jesus, ele estava no seu dia a dia. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, o que as pessoas falam que eu sou? Aí ele fala: uns falam que o senhor é o profeta, outros falam que você... Ele fala: mas Pedro, quem você diz que eu sou? E naquele momento, irmãos, Pedro recebe uma revelação do Pai. E olha o que acontece. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Naquele momento ele recebe uma revelação do Pai para falar para o Filho. Olha que bênção, olha como Deus estava usando Pedro, irmãos. Olha como Deus estava usando Pedro. E isso é bom, irmãos, quando Deus usa a gente, porque Deus, Ele quer nos usar. Quando você se predispõe, quando você está disponível, Deus te usa mesmo, irmão. Olha que maravilha. Lá no 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, existe um problema teológico. Alguns falam que Pedro foi o primeiro Papa, mas o Pedro não foi o primeiro Papa. Jesus está falando aqui sobre esta revelação. Sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, mas sobre a revelação que do alto foi dada para Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, olha o que Jesus estava passando para a mão de Pedro. Irmãos, se você não tomar cuidado, você começa a arrogância subir no teu coração. Se você, irmãos, você começa a perceber que Jesus está dando... Por isso que a Bíblia fala: aquele que tem, vai ser dado muito mais. Mas aquele que não tem, porque é assim, irmãos, os dons espirituais, quando você usa, Deus te dá mais dons. Mas quando você pega o dom de Deus e oprime e enterra, então até o dom que você tem, Deus tira e dá para outra pessoa que está utilizando. Porque todos os dons espirituais que Deus nos dá é para que nós, em administração, a igreja, os santos, nós fazermos de forma correta para a edificação do corpo de Cristo. Edificação dos irmãos, edificação da igreja, que é os irmãos. Agora imagine, irmãos, Jesus falar para o homem assim: ó, eu estou te dando uma chave na tua mão, e tudo que tu ligares no céu, na terra, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha, irmãos, olha o que Jesus estava colocando nas mãos de Pedro. Ele disse então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e os principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha aí, irmãos, olha por que eu estou falando que a caminhada da gente, muitas das vezes, quando você tem muito, se você não se atentar, a arrogância chega no seu coração. Olha o que Pedro vai fazer agora, irmãos. E Pedro, tomando a parte, tomando quem a parte? Jesus, começou a repreendê-lo. Irmãos, que autoridade que Pedro tinha para repreender Jesus. Olha o inimigo já trabalhando aí, irmãos. Olha o inimigo já trabalhando na vida de Pedro. Porque Pedro, irmãos, se sentiu mais importante do que os demais. Ali ele não deveria ter permitido que esse sentimento entrasse no seu coração. Pedro, quando Jesus está lhe pondo algo nas mãos, ele tinha que se sentir agradecido e não entender que ele era melhor que os demais, mas sim que ele era diferente dos demais, que cada um tinha uma parcela nas suas mãos. Ele tinha aquela e os demais tinham as suas, mas todos somos iguais diante de Deus. Mas Pedro aqui se posicionando diferente, a arrogância subindo ao seu coração. E olha o que acontece: começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus faz, irmãos. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as coisas que são dos homens. Na mesma hora que Pedro recebe uma revelação de Deus, do Pai, para entregar para o Filho, o diabo toma a boca de Pedro e quer usar Pedro para ofender Jesus, para repreender Jesus. E é o que eu falo para os irmãos. Muitas das vezes, irmãos, por mais que você se ache que você está no topo, você pode cair. Por mais que você ache que você é ungido do Senhor, você pode ser usado pelo inimigo. Então muitas das vezes, irmãos, a gente não percebe, mas nós nunca podemos emprestar a nossa boca para o diabo. E temos que estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Temos que estar sempre em vigilância, para nós não cairmos nisso aqui, ó, que Pedro acabou de cair. Com arrogância e petulância, permitiu que o diabo falasse a sua boca. Por quê? Depois de um sermão que Jesus fala aquilo para ele: olha, Pedro, quem te revelou foi meu Pai. Nossa, Deus acabou de revelar algo em mim, para Jesus. Nossa, eu sou importante. Mas Pedro, eu vou te dar uma chave. Tudo que tu fechares na terra, será fechado no céu. Tudo que tu acertares na terra, será acertado no céu. Olha como a arrogância e a fé podem andar juntas. A petulância e a fé podem andar junto. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Paulo e Silas, quando andavam, tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinha, que quando eles passavam, enaltecia eles. Veio enaltecer Pedro e Silas, Paulo e Silas. Paulo, naquele mesmo momento, não aceitou aquela glória. Repreendeu o espírito de adivinha que tinha naquela mulher. E hoje, irmãos, nós vemos pessoas sendo bajuladas na igreja. E essas mesmas pessoas que são bajuladas na igreja, elas não repreendem, elas permitem que as pessoas que estão na igreja bajulem elas. E dêem presentes para elas. E coloquem elas acima dos demais. Pastor, presbítero, bispo. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar. É o contrário. Jesus fala assim: aquele que quer ser maior no reino de Deus, que desça, que seja menor na terra. Irmãos, nem Jesus veio para ser servido, mas veio para servir. E nós temos que tomar isso como exemplo. Se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que descer, você não pode subir. Eu vejo, irmãos, nas igrejas, as pessoas tomam lugar de destaque. As pessoas estão acima dos demais. O púlpito, o altar está um degrau acima, demonstrando que essas pessoas estão a um patamar mais alto que os demais da nave da igreja. Isso não deveria acontecer. Deveria a nave da igreja estar no altar e os demais lá, os eclesiásticos lá embaixo. Porque assim a palavra de Deus fala, que se você quer ser o maior no céu, seja o menor na terra. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Aleluia! Glória a Deus! E isso, irmãos, que acontece com Pedro. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus vem trazer um alerta para Pedro. Traz um alerta para Pedro, porque o diabo já estava no encalço de Pedro. O diabo já estava observando, já estava estudando Pedro, uma maneira melhor para derrubá-lo. Olha o que aconteceu, irmãos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você sabe o que é cirandar como trigo, irmãos? Existe uma pedra, você põe a semente do trigo, e você pega aquela pedra, uma pedra embaixo e uma pedra em cima, e você vai fazendo círculos, e aí os trigos vai caindo, e ele vai moendo. O diabo foi pedir para o pai permissão para fazer com Pedro o que as pessoas fazem com a semente do trigo, moer para virar trigo. Olha o que o diabo foi pedir. Ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus, com misericórdia de Pedro, rogou ao Pai: Pai, não deixa Satanás se andar na vida de Pedro. E avisou Pedro: Pedro, toma cuidado, porque o diabo rogou ao Pai para se andar na tua vida. E isso, irmãos, muitas das vezes nós não tomamos isso como exemplo. Muitos grandes pregadores estão no auge das suas carreiras, estão sendo bajulados, estão sendo aplaudidos, estão sendo vistos como grandes pessoas, até acima de Jesus.
E essas pessoas não se atêm, porque a arrogância, ela precede a queda, irmãos. E quando você está num determinado patamar da sua vida evangélica, cristã, na sua carreira, muitas das vezes você recebe tantos elogios que seriam destinados apenas para Deus. Pessoas te aplaudem, pessoas falam que você é o melhor, pessoas falam que você te massageia o teu ego diariamente. Ai, o meu pastor é o meu pastor. Eu preciso fazer o meu pastor vai fazer aniversário, eu preciso fazer um rateio para comprar um presente pro meu pastor. Ah, mas o que você gostaria de fazer esse ano? Gostaria que meu pastor ganhasse a casa dele. E você? Não, eu queria que meu pastor... É tudo pastor, irmãos. E às vezes as pessoas acabam até esquecendo de Jesus, colocando o pastor na posição de Jesus. E o pastor, irmãos, a função dele somente é apacentar. Mas quem deu a vida por todos nós foi Jesus. E ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. O pastor, presbítero, seja quem for que esteja na liderança, ele não pode, irmãos, ele não pode ofuscar as coisas que são para Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas aí, irmãos, vamos para o livro de Mateus, capítulo 26. Do versículo 30 ao versículo 35. Rapidamente, irmãos. Mateus capítulo 26, do versículo 30 ao versículo 35. Olha a cilada que Pedro entra, irmãos. Por não ouvir, por não observar. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus já estava alertando eles desde anteriormente, irmãos, que o Filho do Homem, aquele mestre que andava com eles, o próprio Jesus, haveria de ser entregue aos seus carrascos, haveria de morrer por todos. Mas, irmãos, a arrogância e a petulância às vezes é tão grande na vida das pessoas que elas não se atêm, elas não esperam nem Jesus concluir e pensar no que vai falar. Olha o que acontece no versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Jesus já estava falando: olha, eu vou ser morto, não se preocupe, eu vou ser entregue, vou ser morto, porque isso aí já está escrito. Mas também já está escrito que eu ressuscitarei. Eles deveriam se alegrar, eles não ouviram, essa parte eles não ouviram. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Eles não ouviram, olha o que eles ouviram, olha o que Pedro ouviu, lá no 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Irmãos, Pedro novamente dando ouvido a Satanás, emprestando a boca para Satanás. Todos os apóstolos ficaram quietos, mas Pedro, com a sua forma de ser diferente, arrogância no coração, a petulância no coração, e a arrogância precede a queda. E aí neste momento, Jesus já tinha avisado para ele: olha, o diabo está pedindo contra você, e ao Pai, eu já estou administrando, pedindo ao Pai para não permitir. Mas Pedro ainda continua com arrogância. Pedro continua com arrogância. E essa arrogância, irmãos, não é Pedro, é uma arrogância do ser humano. Tem pessoas, irmãos, você pega uma folha de sulfite, coloca no chão, fala: sobe aí, ele sobe e já começa a mandar nos outros. Ele já se acha melhor do que os outros, ele já se acha melhor que os demais. Jesus falou para eles assim: olha, vocês vão se escandalizar de mim. Ó o que Jesus fala, ó. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro, neste momento, irmãos, não se atentou no que Jesus estava falando, mas ele permitiu que a arrogância viesse entrar no seu coração de novo. Senhor, nem que todos se escandalizem em vós, eu jamais me escandalizarei em vós. Aí Jesus fala: é, Pedro, então eu falei para todos, agora eu vou falar para você, Pedro, para você. Aí ele vai e fala lá no 34, irmãos: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que
que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Jesus, e disse Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, mas não te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Olha aí, irmãos, para vocês verem como uma palavra pode remover todas aquelas outras palavras que Jesus tinha semeado na vida dele. Quando Jesus falou a primeira vez, olha, vocês vão se escandalizar em mim, porque esta noite eu vou ser entregue para os meus carrascos. Mas não se preocupem, porque eu vou ressuscitar e vou ter com vocês lá. Eles ouviram o quê? Que eles iriam se escandalizar. Todos ficaram quietos. Pedro, com a língua maior, fala: ó Senhor, nem que todos se escandalizem de vós, eu não me escandalizarei. Jesus fala assim: olha, agora é para você, Pedro, não é para os outros, não, é para você. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. E ele chega e fala: não, Senhor, questionando Jesus novamente. Questionando Jesus novamente. Muitas das vezes, irmãos, você está na igreja, você está com a sua vida no altar, mas muitas das vezes você tem uma fraqueza e o diabo aproveita essa fraqueza. E aí vem um servo de Deus te alertar de que pode acontecer alguma coisa, porque do céu foi revelado. Olha, irmão, Deus está me revelando aqui que está acontecendo. Eu sou um servo de Deus, irmão. Para mim não é. Isso aí pode ser de outra pessoa, para mim não. Pastor arrogante, presbítero arrogante, apóstolo arrogante, bispo arrogante. E isso, irmão, precede a queda da pessoa. Quando você não ouve a voz de Deus, quando Deus manda alguém, um enviado, falar para você, é porque o Espírito Santo já falou com você, você não ouviu. Quando chega alguém falar para você assim: olha, irmão, tome cuidado, porque Deus está falando para mim que Ele está tentando quebrar um laço da sua vida. Quando Deus manda um vaso falar com você, é porque você já não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo e ele se afasta de você, aí vem Deus com misericórdia e tenta te alertar, e mesmo assim você não ouve. Irmãos, rapidamente eu vou falar para os irmãos. Quando eu tinha, acho que era 15 anos, irmãos, eu tinha um irmão meu que tinha um laço de morte para ele. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu estava na minha casa junto com a minha família, era sexta-feira. Era uma sexta-feira. E veio um irmão, um vaso de Deus, na minha casa, 10 horas da noite, bateu o pau na minha porta. Minha mãe atendeu ele, era um irmão, um missionário. E ele falou: irmã, tem algo de Deus para a sua vida, para a sua família. Minha mãe deixou ele entrar e ele chamou: eu quero falar com o José, um dos seus filhos. E ele estava em casa. E o irmão falou para ele: olha, meu filho, Deus mandou falar para mim que o diabo colocou um manto preto na sua vida, nos seus amigos. E que essas pessoas não são seus amigos, são seus inimigos. E eles vão tentar contra a sua vida. Isso numa sexta-feira, irmãos. O meu irmão orou, pediu perdão, orou, mas não chegou a fazer a vontade de Deus. Quando foi no sábado, ele foi morto, mataram ele no sábado. E para vocês verem, irmãos, quando é algo de Deus, as coisas acontecem. Esse irmão falou assim: irmãos, eu não estaria vindo aqui da minha casa se fosse uma coisa do meu coração. Da mesma forma que Jesus fala aqui, ó, olha, há necessidade que eu seja morto, mas não se preocupe que eu vou ressuscitar. Jesus estava falando para ele: eu vou ressuscitar, meus filhos, e estarei com vocês depois de 3 dias. Eles deveriam se alegrar. O que eles fazem? Começam a questionar Jesus. Eles nem ouviram o que Jesus falou. E muitas das vezes, irmãos, nós não damos ouvido para a voz de Deus. A arrogância está tão grande na nossa vida. Nós somos crentes já faz 50 anos que eu sou crente. Eu estou falando assim, né, irmãos? Tem gente que fala assim: eu sou crente há 50 anos. Tem gente que fala assim: eu sou crente há 20, 30 anos. Eu não estou falando que eu, Moisés, sou crente há 50 anos. Estou falando assim: tem pessoas que falam que eu tenho 50 anos de evangelho. Você acha que eu vou cair numa coisa dessa? E cai, irmãos, porque a arrogância precede a queda. Mas Pedro não se atentou. Pedro não se atentou e caiu naquela mesma noite. O Filho do Homem, era uma quinta-feira de noite. Jesus foi entregue por Judas. Judas o beijou e entregou com um beijo. E Jesus foi levado
levado aos seus algozes, passou a noite na casa do Caifás, Dos parentes do Caifás. sendo martirizado, sendo humilhado, agredido. E Jesus ia ser levado à crucificação na sexta-feira, mas ele foi pego na quinta-feira de noite, de tarde. Pedro até corta a orelha do camarada lá, do soldado. Jesus vai lá e cola e fica tudo certo. Mas veja bem, irmãos, como Jesus avisou Pedro e Pedro não ouviu. Quando ele foi preso, os apóstolos cada um para um lado. E Pedro, irmãos, foi para um lado. E muitas vezes, muitas falaram, aquele ali, ó, parece com aquele que foi preso por Jesus. E Pedro falou, eu não faço parte desses aí não. E olha, aí depois mais uma vez, identificaram Pedro. Pedro negou Jesus novamente. E pela terceira vez, ele foi identificado. E ele negou Jesus novamente. E quando ele negou Jesus pela terceira vez, o corneteiro, que se chamava Galo, toca a corneta da primeira luz do dia. E aí, ele lembra do que Jesus falou para ele. E aquilo para Pedro é um martírio. Porque Pedro, irmãos, ele começou do nada. Ele era pescador de peixes. Jesus tinha transformado ele num pescador de homens. Mas por causa da sua arrogância, ele cai. Ele cai. E o que ele faz, irmãos? Ele cai numa depressão profunda. Porque eu não ouvi a voz do mestre. Se eu tivesse sido um pouco mais simples, se eu tivesse sido um pouco mais flexível e dado ouvido à voz de Jesus, eu não teria caído. Ele caiu por causa da sua arrogância, irmãos. E muitas das vezes nós caímos por causa da nossa arrogância. E eu falo para você hoje, você que está crescendo no Evangelho, cuidado para que o diabo não mire em você e não comece a te perseguir. Porque o diabo, irmãos, nós não temos poder sobre o diabo. Nós temos poder de resistir o mal, mas o diabo, irmãos, ele é muito mais poderoso do que qualquer ser humano. O único que tem poder sobre o diabo é Deus. Nem os anjos do céu têm poder sobre o diabo. Somente Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm poder sobre o diabo. E para concluir, irmãos, Pedro volta a ser pescador de peixes. Humilhado, irmãos. Eu quero falar para você esta noite. Tem restauração na sua vida, meu irmão. Tem restauração na vida de cada um de nós. Porque essa queda, ela foi proveniente do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus tem amor suficiente para levantar qualquer um que esteja caído. Aleluia! E para finalizar, meus irmãos, lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, Pedro volta a pescar peixes, humilhado, esquece do Evangelho, deixa de ser pescador de homens, deixa de pregar o Evangelho, deixa de falar a vontade do Pai, volta a ser pescador. Jesus se apresenta para eles, ele estando nu, percebe que Jesus se lança dentro da água com vergonha de Jesus, mas Jesus depois chama ele. Essa parte é maravilhosa, porque, irmãos, nós podemos até, a gente pode até falar assim, Pedro fez tantas coisas certas, mas Pedro fez tantas coisas erradas. Mas eu quero falar para você esta noite, que Jesus, irmãos, Ele ama o suficiente para te perdoar. Deus, Ele ama você e eu o suficiente para nos perdoar. É claro, irmãos, que a consequência do pecado nós sofreremos, mas nós seremos perdoados se assim nós desejarmos, se assim nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Lá no versículo 15 fala assim, de João 21, 15, 17, fala assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Quem? Aos seus amigos. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros.
Tu me amas, Pedro, mais do que os teus amigos? Você ama mais Jesus do que os seus amigos? Você ama mais Jesus do que os seus amigos? Você ama mais Jesus do que os teus irmãos da igreja, do que o teu ministério? Aleluia! Apacenta as minhas ovelhas. Lá no 16, Jesus volta a falar, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava quebrando. Jesus estava quebrando. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus está aprovando Pedro 3 vezes novamente, quebrando toda a maldição na vida de Pedro. Por 3 vezes Pedro nega Jesus, e Jesus pergunta por 3 vezes para ele. Aí na terceira vez, no versículo 17, Jesus fala assim: diz-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, porque por ter tido terceira vez, ama-me. Por ter Jesus dito a terceira vez, ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes do que eu te amo. E Jesus lhes disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, quebrando toda a maldição na vida de Pedro, restituindo o apostolado a Pedro. Aleluia. Esta noite, eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta noite tem quebra de maldição na sua vida, meu irmão. Se um momento aconteceu na sua vida e você recuou a sua fé, se você recuou a sua fé, se aconteceu alguma coisa na sua vida e fez você recuar, fez você olhar para trás, fez você voltar a ser o velho homem como Pedro, Jesus está falando hoje com você. Se você me amas, se você me amas mais do que os seus amigos, se você me amas mais do que tudo, aleluia, eu te perdoo e eu te restabeleço. Aleluia, eu estou te restabelecendo esta noite o teu pastorado, o teu presbitério, o teu diaconato. Aleluia, eu estou te restabelecendo esta noite. Aleluia, glória a Deus. Levanta, levanta, porque quem está no comando é Jesus. Jesus está no comando de todas as coisas. E quando Jesus fala para ele pela terceira vez, quebrando toda a maldição na vida de Pedro, ele olha para Jesus, ele enche os olhos de lágrimas e fala: oh Senhor, tu me conheces, tu sabe que eu te amo, Senhor. E naquele momento é quebrado algo faccioso na vida de Pedro, que o diabo, com as suas facções do mal, tinha colocado no coração de Pedro, tinha feito Pedro recuar, tinha feito Pedro esquecer do Evangelho, tinha feito Pedro desistir de ser pescador de homens, e ter feito Pedro recuar a ser pescador de peixe novamente. Pedro estava andando nu, pescando nu, irmãos. Mas aqueles que confessarem os seus pecados a Deus, Ele é poderoso para te perdoar e restabelecer tudo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Jesus, irmãos, Ele é perdoador, Ele é o nosso advogado. Porque nós somos seres humanos, nós podemos cair a qualquer momento, porque o cair já é uma característica humana. Mas Deus restabelece a ordem novamente, Deus te restabelece novamente, Deus te levanta novamente. Aleluia. E esta noite Ele está falando para você que Ele está te restituindo novamente. Como Ele fez com Pedro, Ele te restabelece esta noite. Aleluia. Você pega essa palavra profética, irmão, e toma posse na vida de vocês. Aleluia. Coloca no coração de vocês, porque é uma palavra de Deus na vida de cada um de vocês. Aleluia. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus pega aquele que ninguém acredita e torna essa pessoa uma pessoa grande. Aleluia. Deus pega aquele lá dos filhos de Jessé, o menorzinho era Davi. E Deus foi lá e pegou, e apareceu lá o profeta, vários gigantes, e falou: não é esse, não é esse. Pega lá aquele pequenininho que cuida de ovelha. Quando Davi chegou lá, tudo mulambento na frente dele, não é esse aí.
Porque Deus faz essas coisas, irmãos. Deus, ele pega aquele que ninguém acredita e faz. Aleluia. E o homem lutou contra um gigante e venceu. Glória a Deus. E esta noite, irmãos, eu convido você a lutar contra esse gigante que te jogou no chão, esse gigante que te levou, jogou na sarjeta. Glória a Deus. E eu te falo para você, porque o Senhor está falando no meu coração, que Ele te perdoa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele te restabelece esta noite. Ele te restabelece esta noite. Aleluia. Ele perdoa todos os seus pecados esta noite. Ele te restabelece o teu pastorado. Ele te restabelece o teu presbitério, o teu diaconato. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia e aleluia. Louvado seja Deus. Esse Deus maravilhoso e poderoso, um Deus que pega as pessoas e transforma, que pessoas que não eram nada, e transforma essas pessoas em pessoas importantes, mas da forma que Ele quer. Aleluia, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe essa palavra na tua vida, meu irmão, pega ela e põe no fundo do teu coração, porque é isso que Deus quer. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma oração para vocês esta noite. Eu quero que o Senhor, eu peço para que o Senhor venha confirmar na vida de cada um de vocês toda essa palavra que nós fomos aqui colocado para os seus irmãos, para vocês. Todas as palavras que aqui foram colocadas, que elas perpetuem no coração de cada um de vocês. Que o Senhor, grande Deus, coloque no fundo das tábuas do coração de cada um de vocês, para que o diabo, eles não consigam achar essas palavras, que essas palavras estejam escondidas no coração de cada um de vocês, que ele possa trabalhar na vida de vocês com essas palavras proféticas que aqui foram ministradas, em nome de Jesus. Aleluia. Que vocês venham ser restabelecidos, que vocês venham ser reestruturados, que o Espírito Santo volte a trabalhar grandemente na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma excelente semana. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de prosperidades na vida de cada um de vocês. Que os filhos de vocês saiam de casas protegidos para ir para o trabalho. Permaneçam no trabalho protegidos e voltem para casa protegidos. Aleluia. Que vocês saiam de casas para trabalhar. Vocês que andam de moto, vocês que andam de Uber, de carro, de ônibus, de avião. Sejam protegidos. Que os anjos da guarda de vocês permaneçam 24 horas do lado de cada um de vocês, protegendo, dando graça para vocês, para que vocês possam trabalhar e voltar para casa são e salvo. Tenha uma semana abençoada. Desculpe, eu passei 13 minutos dessa vez, irmãos, a palavra é muito comprida. Teve coisas que eu queria entrar, não consegui entrar, mas Deus sabe de todas as coisas. E grande é o Senhor nas nossas vidas. Levante as mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, irmãos, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado. E até domingo que vem às 18 horas. Em nome de Jesus.